Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas, 4 minutos, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 10 de setembro, uma terça-feira com toda a repercussão ontem da derrota da Ponte Preta para a Chapecoense no estádio Moisés Lucarelli, eliminatória para a Copa do Mundo, o Brasil hoje em campo contra o Paraguai, lá em Assunção, parada difícil para o time brasileiro, a preparação de Corinthians, a preparação de São Paulo para a Copa do Brasil e o Palmeiras pensando aí apenas então somente no Brasileirão. Vamos de tênis. Campeão do US Open no último domingo, Jannik Sinner, o italiano, recebeu outra boa notícia. O tenista atual número 1 do mundo não corre mais risco de ser punido por doping, após a Agência Mundial Antidoping, a WADA, desistir de entrar com recurso contra a decisão da ITIA, Agência Internacional de Integridade do Tênis. Sinner testou positivo pelo uso da substância clostebol e perdeu os pontos e a premiação obtidos no torneio de Indian Wells em março. Ao meu lado, Antônio Lupe, bom dia, uma boa terça-feira para você. Antônio Lupe, essa Ponte Preta está flertando com o perigo, Lupe. Ai, Carlão de Freitas, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. Macaca voltou a jogar mal em casa, no estádio Moisés Lucarelli, e perdeu para a Chapecoense 2-0 para a Chape. Sérgio Rafael, em uma noite trágica, foi expulso, sem Elvis e sem Gé. O técnico Nelsinho Batista relatou que está preocupado com a situação da Ponte nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Próximo compromisso contra mais um time ameaçado pelo rebaixamento, o Ituano, mais uma vez no Majestoso. Ramon Carvalho, que ontem deixou o campo e foi de ambulância, já teve alta, está em casa e vai ser observado pelo Departamento Médico da Ponte Preta. É, onde essa macaca foi se meter, perdeu para a Chapecoense, agora entra ali no bololô das equipes que tentam brigar, escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Fórmula 1 agora é oficial. Adrian Newey e a Aston Martin iniciarão em 2025 uma parceria inédita na competição. O projetista, autor de carros campeões, como a Williams de Nigel Mansell em 92, a McLaren de Mika Häkkinen em 98 e de todos os 7 títulos de pilotos da Red Bull, atuará agora ao lado de Fernando Alonso, o príncipe de Las Asturias. Newey começa novo trabalho a partir de 1º de março do próximo ano. Ainda bem que é você que faz, né? Você sabia que o apelido de Fernando Alonso é El Príncipe de las Asturias? Sim, fiquei sabendo faz uns 10 minutos. Você estava treinando o roteiro. Grande Fernando Alonso! Vamos para São Paulo, Vamos. Gabriel Dudziak, a preparação. São Paulo e Corinthians têm Copa do Brasil, o Peixe na Série B e o Verdão pensando no Campeonato Brasileiro. Gabriel Dudziak. O Corinthians anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do atacante Memphis Depay. O holandês de 30 anos deve chegar ao Brasil na quarta-feira e pode ser apresentado no intervalo do jogo do Alvinegro contra o Juventude pela Copa do Brasil. O São Paulo anunciou a renovação do contrato do zagueiro Sabino até o final de 2026, enquanto o Palmeiras busca um efeito suspensivo para contar com o volante Zé Rafael nos próximos jogos. Já o Santos atrasou os salários de jogadores e funcionários referentes a agosto. Mas complicado. Acho que as coisas elas começam a se encaixar. É. Ai, Santos. Vamos com boa notícia, mais tênis, mas com boa notícia para o tênis brasileiro. A eliminação no US Open pode ter sido dolorosa para a Bia Haddad. Ela chorou demais no dia da queda, mas a tenista também pode sair de cabeça erguida de Nova York. Além de ter feito história ao avançar até as quartas de final do Grand Slam, primeira brasileira a chegar nessa fase da competição desde 68. A paulista ainda voltou a ocupar o top 20 do ranking da WTA. Em 16º lugar, Bia fecha a temporada dos 4 maiores torneios do mundo em alta.
Lupe, e esse Guarani, hein? Preparação para uma decisão lá na Curuzu diante do Paysandu do técnico Márcio Fernandes. E onde o Guarani tem muita dificuldade para sair com os 3 pontos. A última vez que o Bugre venceu o Paysandu lá na Curuzu foi em 1974. Mas agora a história é outra. O Guarani precisa do resultado positivo para pontuar nesse período de excursão, né? Jogou lá em BH e agora tem o jogo lá em Belém do Pará. O Guarani precisa vencer urgentemente para continuar essa luta e sair da lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, ou pelo menos continuar tentando sair da lanterna. Ayrton, que saiu com dores no joelho contra o Coelho, será reavaliado pelo departamento médico e é dúvida para o jogo. Essa macaca nem para ajudar o co-irmão, né? Porque olha, a Chapecoense venceu, foi a 25, abriu 4 pontos de vantagem em relação ao Guarani. Tome tento, futebol de Campinas, que situação vexatória, tanto para o lado do Brinco de Ouro quanto para o lado do Moisés Lucarelli. E além do jogo da Ponte, outra partida movimentou a Série B. O Botafogo cumpriu o dever de casa e venceu o Goiás por 1-0 em Ribeirão Preto. O resultado positivo levou o Pantera a ocupar a 13ª colocação com 30 pontos. O Goiás, hein, tão badalado, postulante ao acesso, é o 11º com 33 pontos. 11h10, a gente vai para o Principado de Itu, onde lá está Fábio Chaib, o sultão do rádio. Fabião, seleção brasileira, hoje jogo dificílimo contra o Paraguai em Assunção. Será que o nosso menino vai para campo? Hendrick, Fabião, bom dia! Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Essa é a novidade de Dorival Júnior para o duelo desta noite, 9h30 da noite, no Defensores del Chaco contra o Paraguai. O técnico da seleção brasileira tira Luiz Henrique, que entrou no último jogo contra o Equador, e coloca Hendrick no seu lugar. Portanto, teremos o trio do Real Madrid no setor ofensivo. Rodrigo, Vinícius Júnior e Hendrick começarão a partida desta noite. O técnico Dorival Júnior não garante espetáculo, mas quer o Brasil se acostumando com vitórias novamente. Neste momento, o importante é vencer, diz Dorival Júnior, que conseguiu a primeira vitória nas eliminatórias na última sexta-feira contra o Equador. Após 4 rodadas, o Brasil voltando a vencer. Por um lado eu até concordo com o Dorival. A situação de vitória, ela era emergencial, o Brasil venceu, mas agora tem que tentar unir, né, o útil ao agradável, jogar bem e vencer e convencer, e aí sim a gente começa a traçar um caminho positivo para o Mundial 2026. E você pode participar do CBN Esportes através do telefone ou WhatsApp, lógico, 19-99186-9070, 99186-9070. CBN Esportes, comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto, tá com a cabeça inchada. Aliás, com razão, né? Porque o que ele viu ontem no Majestoso foi terrível. Ele é o cara do programa e o homem dos streamings, efeitos especiais, o homem online, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h12, um rápido intervalo e na volta toda a repercussão da derrota da Ponte ontem para a Chapecoense no estádio Moisés Lucarelli. CBN Esportes Campinas. Mides. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS,
e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Onze horas 15 minutos, terça-feira. Thaís Azevedo, bom dia. As ruas, as avenidas, o trânsito na nossa região, Thaís. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia, tem um ponto de obras sentido norte-sul, próximo à rua Santos Dumont. Motorista, então, reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta. Quem segue no sentido oposto, sentido centro, tem excesso de veículos da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil, pela pista da direita. Pela pista da esquerda são boas as condições. Quem segue pela Avenida Brasil tem excesso de veículos sentido Vila Nova, desde a Avenida Barão de Itapura até próximo ali à Rua Frei Manuel da Ressurreição. No sentido oposto, o ouvinte segue sem dificuldades. A Avenida Barão de Itapura agora tem lentidão somente na saída da Avenida Andrade Neves e mais à frente na chegada da Avenida Brasil, mas no restante da via o ouvinte segue tranquilo. A Avenida Andrade Neves tem trânsito fluindo bem em toda a sua extensão. Carlão. Obrigado, Thaís. A ProAuto, a proteção queridinha de São Paulo, está com adesão zero neste mês. Seu carro protegido, você tranquilo. Acesse proauto.org.br ou visite um de nossos escritórios. ProAuto. CBN Esportes Campinas. Onze horas 16 minutos. Antônio Lupe, vamos curtir aí, né? Vamos ter um termômetro. O torcedor pontepretano deve estar muito preocupado, assim como o torcedor bugrino. Eu até coloquei nas minhas redes sociais, né? Um fantasma está perseguindo a cidade de Campinas. Você estava conversando com o André Albuquerque, Andrezinho, que foi assessor do Guarani. André, aliás, está trabalhando lá em São Paulo. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele colocou o negócio, ele respondeu o stories que eu fiz. Eu achei isso muito legal, muito criativo, espirituoso, Andrezinho. Ele colocou assim, que eu coloquei, né? Um fantasma está se aproximando, né? A manchete do Jogo da Ponte. E coloquei a música do Caça-Fantasmas. Aí o André colocou assim, Carlão, esse fantasma, ele tá sentado lá naquela pastelaria, sabe? Na Avenida Ayrton Senna. Ah, na metade. Isso. Ele não sabe se sobe ou se desce. É verdade. Ele tem muita razão, é verdade. Infelizmente hoje, o fantasma do rebaixamento assola a cidade de Campinas, Antônio Lupi. Ô, Carlão, e cara, vamos ser sinceros, né? Faz tempo. Ó, eu tô aqui, você tá aqui há muito mais tempo que eu. Eu tô aqui desde 2017. A única vez, ó, eu peguei 2 vezes que pegou 18 quase acesso da ponte, e ano passado o Guarani quase subiu. Só. Ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22 eu não vou contar porque eu não tava aqui. 23, 24. Cara, são 7 anos e as duas equipes assim, flerta pra lá, vamos comemorar a permanência, não é pouco. Não, e antigamente, o Lupe, antigamente nós entrávamos, eu falo nós, Ponte Preta e Guarani, nós entrávamos na Série B com a perspectiva de brigar pelo acesso. Conquistar ou não é consequência, mas sempre ficando ali sexto, sétimo, na pior das hipóteses, e hoje não. É muito pouco, Lupe. No fim de semana eu estive conversando com o Oscarzinho Shinkai, bugrino de 4 costados, a gente tá tomando uma cervejinha e falando sobre essa situação. E hoje a alegria do bugrino e do pontepretano é permanecer na Série B, né, ou permanecer no Paulista e permanecer na Série B e ganhar derby. Eu acho que, cara,
do que nós já vivemos é muito pouco mesmo, sabe? Infelizmente, hoje o futebol de Campinas passa por uma situação muito ruim e o reflexo está aqui, ó. Guarani lanterna com 21, a Ponte Preta 14ª colocada com 29 e flertando com o Z4. Que situação terrível o futebol de Campinas vive hoje. E eu tinha um certo preconceito com essa situação de subir sem se estruturar. Porque você sem estrutura, você sobe e cai. Você sobe e cai. Mas a partir do momento que você sobe, o dinheiro é maior. E você só consegue se estruturar com o dinheiro. Sim. Então, não tem estrutura pra... Cara, então o que vai fazer? Cara, eu não sei, mas é realmente terrível a situação. É difícil. A gente percebe um momento de reorganização fora de campo. O Guarani, né, reconstruindo o Brinco de Ouro. Aliás, muito bonito o brinco, elogios ao gramado e tal. A ponte também, né, o lugar dos camarotes, uma nova iluminação. Eu acho que isso é muito importante e até fundamental. Mas dentro de campo a coisa precisa fluir também, porque tá muito ruim mesmo. Vamos lá então pro WhatsApp. Bom dia, galera do CBN Esportes, Rodrigo Pupo de Campinas, e inclusive bem pertinho dos estúdios aqui da CBN. Olha que coisa legal, olha que coisa bacana. A Ponte realmente tem o dom de reabilitar adversários. O mais impressionante é que essa mesma Chapecoense levou 4 do Guarani em plena Arena Condá. Simplesmente inacreditável. Pupo, obrigado pela mensagem, obrigado pela participação, mas a Chapecoense que tomou de 4 do Guarani não é a mesma Chapecoense de ontem. Mudou o treinador, era o Tcheco, agora é o Gilmar Del Pozo. Então, assim, eu acho que você foi muito bem na questão de reabilitar, porque a Chape não vencia 10 jogos. O Operário veio aqui não vencia 8. Nossa. E a Ponte Preta conseguiu perder dos 2. Enfim, que situação desesperadora. Bom dia, impressionante a Ponte Preta em casa. Jogar um futebol tão fraco, o primeiro tempo foi sofrível. E eu estou levantando a bandeira branca deste lado. Estou deixando o apresentador da tarde de cabeça cheia, Alexandre, do Nova Europa, sempre com as cornetinhas antes da mensagem. Vamos lá. Bom dia, então já reclamei várias vezes... esse aqui... E sobre o futebol, pra mim o Dorival tirou o melhor jogador do ataque. Ali ele deveria tirar o Vini Júnior, que não tá jogando nada. Quem mandou mensagem pra gente é o Rogério, falando de seleção brasileira. Daqui a pouco o professor Dorival vai explicar a decisão de escalar Endrick no ataque e sobre a questão da pressão. Deixa eu ver só se tem mais alguma aqui. Tem sim, JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN. A vitória da Chapecoense ontem foi que nem saborear um lanche com bastante bacon. Faz mal, mas é uma delícia. JP de Moraes, que é torcedor do Guarani. Grande JP, um abraço. 11 horas 22 minutos, vamos com o Toque de Ouro. Toque de Ouro, com André Heller. André Heller, bom dia, uma boa terça-feira para você. André, que vitória maiúscula sobre Guarulhos, vencemos com autoridade, ginásio lotado, Bruno Lima jogando muito. Podemos nos empolgar ou... Calma, vamos com tranquilidade, Carlão. Bom dia, André! Bom dia, Carlão. Bom dia a todos da nossa audiência. Eu vos falo diretamente do Rio Grande do Sul. Estou aqui no Rio Grande do Sul. Vim visitar a dona Marta. Boa! Manda um beijão para ela, André. É a pessoa que concebeu este ser humano de 2 metros. Gente, podemos e devemos nos empolgar, né? O Vôlei Renata deu sinais já de que realmente... está construindo uma belíssima equipe. Temos sinais já de duplas, né? Duplas bem consolidadas dentro do nosso time. Então, o Bruno Rezende, o Bruninho, com o Bruno Lima, fez uma dupla incrível no último jogo. Não é à toa que o Bruno Lima marcou 23 pontos. O Ítalo e o Bruno Rezende, o Bruninho, também foram muito bem. O Ítalo marcou 6 pontos de bloqueio, mas também atacou 6 bolas, colocando no chão 5 bolas, né? Aqui, voltando ao Bruno Lima, é importante dizer que ele marcou 23 pontos, atacou 32 bolas, colocou 19 bolas no chão
Isso significa uma eficácia de 59%, quase 60% para um oposto, gente. As pessoas com certeza estão habituadas com os números, mas 60% de eficácia para um jogador que ocupa uma posição de oposto é muita coisa. E assim o Bruninho vai fazendo duplas também com o Adriano, com o Maurício Borges e por aí vai. Boa, André. Antônio Lupe ao meu lado. Aliás, Lupe deu um show sábado lá na quadra na quadra do Taquaral. Inclusive, entrevistei os dois. Eu até fiz uma comparação, André. Bom dia pra você. Sempre uma alegria conversar com o nosso campeão olímpico. Eu até fiz uma comparação de uma dupla sertaneja, Bruno Lima e Bruninho. Que show que eles deram em quadra. Mas o Bruninho falou que o Bruno Lima é mais do eletrônico, né? E o Bruninho, ele gosta, mas assim, gosta. Não é tão chegado no sertanejo. Mas eu queria perguntar ainda em cima desse tema, André, porque assim, são dois jogadores de seleção, mas eles nunca jogaram juntos. O quanto esse nível, jogadores de seleção de Bruninho e Bruno Lima, Bruninho na seleção brasileira, Bruno Lima na seleção da Argentina, o entrosamento ele fica mais rápido? Olha, é uma excelente pergunta. O entrosamento naturalmente é mais rápido, é mais ágil, é melhor, porque são dois atletas de uma qualidade acima ou fora da curva. Agora, é importante dizer que isso eu venho falando já há algum tempo, os destaques acontecem, os destaques individuais ou esses destaques, até mesmo essa dupla, como você bem falou, elas vão acontecendo porque o time dá condições para isso. Então, o passe funcionou muito bem, a cobertura funcionou muito bem, o bloqueio vem funcionando muito bem, e eu não digo só em função da vitória em casa, que aliás foi a nossa primeira vitória em casa. Eu digo porque a gente já vem demonstrando, dando sinais de que isso vai acontecer bem, e essa construção é contínua. Obviamente que passa pela qualidade dos dois, pela não só qualidade de jogo ou competência técnica, mas o quanto eles têm consciência do que é necessário fazer para encontrar esse entrosamento. Esses dois atletas junto de toda a equipe, eles treinam muito, vêm acompanhando os treinos do Vôlei Renata, e realmente eu posso afirmar para vocês que ainda o Vôlei Renata nos jogos não apresentou o que vem treinando. Isso é muito bom. Vem treinando melhor do que vem jogando, isso é muito bom. Porque no final das contas, o que a equipe demonstra nos jogos, na hora oficial, nos jogos oficiais, é resultado daquilo que treina. Então, isso é um ótimo sinal. Agora, fica a expectativa para o próximo jogo lá em Santo André, que é um jogo difícil, não é porque o Santo André não tem construído grandes equipes nos últimos anos, que não é uma equipe boa. É uma equipe extremamente boa, sabe jogar voleibol, não tem participado da Superliga, mas com certeza vai ser uma pedra bem incômoda no sapato do Vôlei Renata nesse próximo sábado. Boa, André! Boa, André! 11h27. André, um beijão na mamãe, saudações a esse povo forte do Rio Grande do Sul. Tenha uma boa viagem, uma boa estadia por aí. E a gente te aguarda. Aliás, tá devendo aqui aquele café, hein, André? Verdade. Só prometeu, hein? Até agora nada, hein? Olha, muito bem falado, mas eu estava em dívida com a dona Marta também. Olha, entre pagar a dívida com a minha mãe e com vocês, primeiro a prioridade é com a minha mãe. Verdade. Mas o fato é que também, se vocês me permitirem, eu não tinha conseguido vir ao Rio Grande do Sul depois de tudo que aconteceu aqui. Inclusive, tive dificuldade de encontrar voos. Eu não pousei em Porto Alegre, nem em Canoas. Eu tive que descer na Serra do Rio Grande do Sul, em Caxias, para vir até aqui. Ainda temos sinais, ainda temos cenários assim de que realmente foi muito sério o que aconteceu aqui e continuamos precisando de ajuda. Não é porque a mídia não está deixando isso como destaque, mas ainda o Rio Grande do Sul precisa da ajuda de muita gente. Até semana que vem. Valeu, André. Este foi André Ehler no nosso Toque de Ouro.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. 11h31, já já o repórter CBN e na volta, vamos mudar um pouco o protocolo hoje, né? Como a situação do futebol de Campinas ela é emergencial, terminando o repórter CBN, a gente já emenda com Ponte Preta, Guarani, a preparação da partida contra o Paysandu, e aí sim a gente vai para os grandes clubes da capital. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos. Repórter CBN. Terça-feira, 10 de setembro de 2024. Quase 76% dos incêndios na América do Sul acontecem no Brasil. Nas últimas 24 horas, o país registrou 5.132 focos de queimadas. Além do fogo que avança sobre a Amazônia e o Pantanal, a situação também é crítica em São Paulo. As informações são do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A Advocacia Geral da União pediu um prazo maior ao Supremo Tribunal Federal para apresentação de novas regras de transparência e rastreabilidade para as emendas parlamentares. O Executivo e o Legislativo deveriam indicar soluções até a próxima quarta-feira, mas ainda não chegaram a um acordo. Esse é o segundo pedido de prorrogação do caso. O Tribunal Superior Eleitoral conclui hoje o processo para lacrar os programas que serão usados nas urnas eletrônicas das eleições municipais de outubro. Os sistemas também vão receber assinaturas da presidente do TSE, Carmen Lúcia, e de outras autoridades. A cerimônia é mais uma etapa do ciclo de desenvolvimento dos sistemas usados nos 2 turnos do pleito. A assinatura digital e lacração garantem transparência ao processo eleitoral. A SpaceX lançou o foguete que será usado na primeira caminhada espacial da história em uma missão privada. A decolagem aconteceu na base da NASA, no estado americano da Flórida. A missão tem 4 tripulantes e planeja atingir o ponto mais distante da Terra, já alcançado por humanos desde o fim do programa Apollo em 1972. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Você continua participando através do WhatsApp, o 99186-9070. Lupe, e a galera, hein? Como é que tá? Tá todo mundo preocupado, Lupe? Bom dia, amigos. O zagueiro da Ponte tá doido. Um monte de câmera e o cara dá um coice no adversário. É o Amarildo Breni, lá em Hortolândia. A defesa da Ponte deixa a desejar. A zaga é fraca. Por que não colocar o Akin, Joilson, Nilson Júnior? É o Claudemir que mandou mensagem. Obrigado aqui ao Claudemir pela participação. Bom dia, galera. Futebol de Campinas, uma vergonha. Ou será a diretoria? É o Roberto, de Americana, e tá falando o Guarani é maior. Olha só, hein? Olha. Que bela confusão que você me arrumou, hein, cara? Olá, bom dia. Gostaria de fazer... Ô, Cecília, essa já foi a entrevista aqui, tá? Depois a gente repassa aqui pra ver se ele responde pra você. Vergonhoso esse time da Ponte Preta. Esse zagueiro Sérgio Rafael sem controle emocional nenhum. Dar um coice no cara e achar que ninguém vai ver? Marco Teixeira, de Campinas. O pessoal tá bravo. Aliás, ontem foi só a gota d'água, né, para esse sistema defensivo. Não gosto de ficar falando, o Sérgio Rafael culpado, mas ontem ele foi muito mal, assim como o Matheus. Aliás, o Matheus não vem bem. O sistema defensivo da Ponte, né, o Nelsinho não conseguiu encontrar uma dupla, um casamento perfeito. E na próxima partida vai ser uma outra dupla em virtude da expulsão do Sérgio Rafael, mas eu acho que chegou a hora do Nelsinho observar, refletir que a Ponte vai precisar de um miolo de zaga mais consistente, algo que é essencial para ter sucesso dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Lupe, 11h37, a Ponte perdeu para a Chapecoense. Perdeu para a Chapecoense e se complica na Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca, ela está estacionada na classificação na 14ª posição com 29 pontos e já começa a ser ameaçada pelos times que estão lá no Z4 da Série B. Fazendo o recorte do segundo turno, a Ponte, ela em 6 jogos, conquistou apenas 3 pontos, não venceu nenhum. 3 empates e 3 derrotas, tem a terceira pior campanha do retorno. Só ganha do Paysandu e do CRB, duas equipes que também estão brigando na parte de baixo da tabela. E ontem a derrota foi para a Chapecoense, 2-0, a Ponte mais uma vez jogando muito mal. Na entrevista coletiva, o técnico Nelsinho Batista falou da preocupação com esse momento que a Ponte atravessa na Série B. Realmente, nós tínhamos na nossa meta os primeiros 6 jogos. A nossa meta era atingir pelo menos, no mínimo, 9 pontos. E nós atingimos 3 pontos só. Então, é preocupante, preocupa, né? Mas nós estamos trabalhando, estamos conversando com os jogadores, né?
procurando tirar algumas dificuldades que eles estão tendo, procurando saber para que a gente possa ajudar. Né? O treinamento, o dia a dia nosso está sendo muito bom, nós tivemos uma semana muito boa de trabalho, infelizmente nós não conseguimos levar para o jogo todo o trabalho que nós planejamos. Não, eu acho que não tem psicológico, eu acho que nós temos que enfrentar, eu acho que o futebol é feito de resultado, de vitórias. E a gente tem que estar, que eu disse para eles no vestiário, a gente tem que estar preparado para esses momentos. O momento da vitória, todo mundo é bom, todo mundo sabe. No momento da derrota, ninguém presta. Não, mas não é assim, né? Nós aqui estamos trabalhando com tranquilidade, vamos procurar trabalhar e dar essa força para os jogadores. Não há problemas, sabe? Eu acho que a gente tem que focar o trabalho dentro do campo, né? Nós não temos que buscar problemas fora do campo. Eu acho que dentro do que vem acontecendo na Ponte Preta, está tudo normal, né? Tá normal assim, nós não temos problemas. Os problemas que nós enfrentamos é que se você for fazer uma análise dos jogos que nós fizemos, nós não conseguimos repetir um time ainda. Nós sempre tivemos problemas de peças principais, de peças que realmente têm um peso dentro do grupo no campo, né? Então eu acho que esse é o problema maior que nós temos. Esse o Nelsinho Batista, quando ele diz problemas, é porque toda vez que acontece uma sequência negativa, começa a especular sobre problemas financeiros, problemas extracampo. Então o Nelsinho, Matheus Silva também na saída do campo falou que não tem nenhum problema. Então a gente precisa ver uma resposta da Ponte dentro de campo para melhorar esses números. 16,6% de aproveitamento na segunda metade, por enquanto, da Série B. Próximo compromisso da Ponte contra o Ituano, sexta-feira, 9h30 da noite. Matheus Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Ramon não deve ter condições de jogo. Ontem deixou o campo de ambulância. Ele teve um choque de cabeça com o jogador da Chapecoense e a Ponte até atualizou às 10h21 o último boletim da Ponte Preta, né? O atleta Ramon já está bem, está em casa, ele apresentou uma concussão sem lesões estruturais no cérebro ou fraturas. Ele ficou em observação em um hospital aqui de Campinas, onde foi feita a sutura do ferimento e exame de tomografia computadorizada. Ele ficará em repouso por 48 horas, sendo monitorado pelo Departamento Médico da Ponte. Na quarta-feira, ele vai ser novamente avaliado. As informações do médico Dr. Felipe Abreu da Ponte Preta, mas com certeza não deve reunir condições de jogo contra o Ituano. É uma boa recuperação a Ramon, realmente foi um lance forte e a precaução ela é necessária neste momento. Eu acho que algumas justificativas do Nelsinho, ele tem razão. Eu acho que os desfalques fazem falta, a Ponte já tem um elenco limitado, um elenco curto, tecnicamente abaixo também. E quando você não conta com o Elvis, que é uma referência, e o Gé, que aos poucos tem se tornado um protagonista na Ponte, a perda é significativa. E ontem a Ponte sentiu falta desses dois jogadores, notadamente o Elvis. A Ponte, quando não tem o Elvis, ela fica descaracterizada, ela não tem um jogador com o talento do Elvis, ela não tem um jogador que organiza como o Elvis, que dita o ritmo do time como o camisa 10 Ponte Pretano. Agora, não justifica o ritmo lento, né? A apatia. Em nenhum momento a Ponte conseguiu fazer com que a torcida participasse, não conseguiu transmitir que iria reagir, que iria empatar ou que iria abrir o placar. Foi um time muito mal, mesmo no 0-0, a gente não percebia jogada pelos lados, não percebia triangulações, armação de jogada, né? O Dodô foi para o sacrifício, não é a dele ali a meiuca, o Dodô é um jogador mais de lado de campo, né? Com qualidade para chegar, para ajudar os companheiros de frente, mas foi uma Ponte muito ruim. Eu acho que o Nelsinho tem que rever algumas posições, o sistema de zaga chegou a hora de trocar. O Matheus Silva, quando ele tem um jogador mais equilibrado ao lado dele, como no ano passado ele tinha o Fábio Sanches, deu um casamento legal. O próprio Castro, né, na reta final de Série B foi bem, mas com o Fábio Sanches, hoje já não tem o Fábio que está lá em Ribeirão Preto. E a Ponte sente falta desse jogador um pouco mais técnico. Não sei qual que é a situação do Akin, se ele não treina legal,
se ele, é impressionante como ele não consegue convencer o técnico Nelsinho de que ele é capaz de ter aí, ganhar uma titularidade. Gabriel Risso caiu demais, assustadoramente, em relação ao Campeonato Paulista. Ontem entrou o Heitor, mas o Heitor ainda num processo de adaptação. O meio-campo, não vou falar da lesão, né? Infelizmente aconteceu, mas eu acho que o Ramon tem lugar nesse time, né? Um cara que faz a transição, tem uma leveza, dá para trabalhar com o Elvis ali no setor de criação. O Renato, infelizmente, acho que não vai virar com a camisa da Ponte. Ontem ele ganhou a titularidade, mas não soube aproveitar, tanto é que a torcida perdeu a paciência com o jogador. Ou seja, eu acho que são algumas questões que o Nelsinho tem que resolver, tem que dar um jeito nesse time, porque a zona de rebaixamento é logo ali. A gente percebe, Lupe, Fábio Scheib, que os de baixo estão dando respostas, né? Por exemplo, vamos pegar o Guarani. O Guarani, ele perdeu pro América, tudo bem, mas o aproveitamento do Guarani no segundo turno é sensacional. Tem o Guarani, 66% de aproveitamento. o Guarani está numa evolução. Eu acho que dos times lá de baixo, o Brusque tá meio combalido. O CRB eu acho que é um time que vai dar alguma resposta. A Chapecoense tá no embalo, sem falar o Ituano, né, que hoje já está na zona do rebaixamento. Vamos lá então, pegar esse recorte que você citou. O Ituano tem a melhor campanha do retorno. 66,6%. De 12... 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. Venceu um dos líderes da competição. Isso. Aí quem que é o próximo que tá aí na zona de rebaixamento? A Chapecoense vinha num processo ruim, mas já venceu, está com 25 pontos. Está com pontuação de fora de Z4. E depois? Né? O Brusque, o Guarani vem bem, Guarani, né? Vem bem em termos de aproveitamento. Né? E o Brusque, acho que tá... CRB, o Brusque e a Chapecoense começaram a... O CRB não, né? O Brusque e a Chapecoense. Mas quem que eles enfrentaram? O Operário, o Brusque e a Chapecoense. Chapecoense e Operário venceram a Ponte Preta em casa. Então, esses são os números da reabilitação. 3 pontinhos importantíssimos. Então eu acho que chegou o momento do Nelsinho rever algumas questões com relação a esse time da Ponte. As quedas terríveis que essa equipe teve, né? O lado esquerdo com o Risso, o sistema defensivo que não consegue emplacar. Eu acho que essa dupla de volantes, o Nelsinho pode repensar ou de repente colocar o Ramon, fazer uma trinca e abrir mão de um atacante, né? Não sei. Mas alguma solução o Nelsinho tem que dar para essa equipe da Ponte, porque ela está flertando com o perigo. Uma Série B que parecia caminhar tranquila para uma permanência da Ponte já começa a se tornar um dramalhão mexicano. O Fábio Scheib trabalhou na partida ontem. Mais um jogo ruim da Ponte em Campinas, Fabião. É impressionante ontem a falta de poder ofensivo da Ponte Preta. Teve uma chance com o Dodô, numa bola meio sem querer, ali tá indo no primeiro tempo, né? Foi a única coisa que a Ponte fez na primeira etapa, e depois de sofrer o gol na segunda etapa, tentou no segundo tempo também, mas sem muito poder ofensivo. Tem uma bola com o Castro, né? O Castro chutou uma bola perigosa, e depois com o garoto o Cauê, né? Que entrou já no final da partida, mas a Ponte ontem muito para baixo, e o que preocupa é essa pressão que vem das arquibancadas, né? Esse jogo contra o Ituano, como vocês disseram, o Ituano está se recuperando no campeonato também. Na sexta-feira faz um jogo, podemos considerar direto, já que o Ituano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 25 pontos, apenas 4 pontos da Ponte Preta, e a gente sabe como vai estar o Caldeirão, né? O Moisés Lucarelli, caso a Ponte não comece bem a partida, pode se tornar algo ruim para a equipe. Essa pressão que a torcida já fez ontem, né, na saída dos jogadores, o Lupe entrevistando os jogadores, era clara a insatisfação da torcida, ouvindo os torcedores atrás da entrevista coletiva do Matheus Silva, do próprio Inocêncio também. Mas a Ponte Preta é impressionante como mudou, né? Antes era imbatível no Moisés Lucarelli, ganhava todas as partidas com o Nelson Batista, faz 3 rodadas que não consegue a vitória, e o pior disso, né, jogando muito mal. É claro que teve as ausências do Gé e do Elvis também, mas a Ponte tem que ficar ligada. E antes do duelo de sexta-feira, tem um duelo que é muito importante para a Ponte também amanhã, né? O CRB faz esse jogo que está faltando dele contra o Sport em casa. Torcer contra o CRB, porque senão mais times começam a se aproximar da Ponte Preta. Sinal de alerta mais do que ligado. A Ponte tem esses dias para trabalhar e o Nelsinho vai ter que extrair algo positivo desse grupo para vencer o Ituano e dar um respiro, ganhar um fôlego aí nesta Série B do Campeonato Brasileiro. 11h41, vamos com o Guarani e depois tem mais um intervalinho, né? Vamos com o Guarani para a gente dissecar essa preparação do Guarani contra o Paysandu e depois um intervalinho para a gente fechar com os grandes clubes da capital. Lupe,
E esse Bugrão também vive situação difícil e tem um adversário terrível pela frente, um duelo de todos os pontos contra o Paysandu. Esse momento difícil é porque o Guarani fez um primeiro turno péssimo, reagiu com a chegada do Alan Al, só que vem de uma derrota que o Guarani não jogou bem, né, contra a equipe do América. Também deixou a desejar, principalmente pelo que vinha apresentando nos últimos jogos. Agora precisa vencer fora de casa o Paysandu, que tem mudança de técnico, também está pressionado. O Paysandu tem a segunda pior campanha do retorno, ou seja, duelo também de duas equipes que estão desesperadas na Série B. O Guarani um pouco mais, porque está na lanterna, os concorrentes estão reagindo, então o Bugre precisa vencer fora de casa. Venceu a Chape por 4-0, perdeu para o América e agora tenta aí essa vitória contra o Paysandu na Curuzu. Mas o retrospecto não é nada positivo, porque a última vitória do Guarani contra o Papão, lá na Curuzu, foi em 74. De lá para cá foram 8 jogos e o Guarani não se deu bem. E o técnico Alan Al ainda deve ganhar um problema no ataque, porque o Ayrton saiu, comprou dores no joelho, vai ser reavaliado, mas, pelo que tudo indica, deve ficar fora do jogo contra o Papão. Se o Ayrton não jogar, quem podem ser aí os substitutos? Tem Marlon. Reinaldo. Marlon, eu falei bem baixinho, tá? Marlon. E também pode ter aí o Maranhão, né? O Marlon Maranhão, que é um centroavante, mas também pode jogar pelos lados do campo. Então são as opções do técnico Alan Al, caso o Ayrton não tenha condições de jogo. Não sei, eu acho que ele vai apostar no Marlon, não o Marlon Maranhão. No Marlon, que tem sido utilizado, né? Jogou, nunca foi um titular, mas vira e mexe ele entra. Aliás, precisa se encontrar, né? Ele foi bem contra a Chape fora de casa, né? Fez gol, né? E o Marlon, você que gosta dessas questões, lei do ex, lei do ex, não sei o quê. O Marlon, ele é um cara que tem uma ligação muito forte com o Paysandu, então ele conhece a Curuzu. Quem sabe, se o Ayrton não jogar, o Marlon entra em campo e pode fazer o gol e colocar em prática a lei do ex que você adora tanto. E a redenção do Marlon, né? Até porque até aqui o jogador de brilhareco, né? Foi assim contra a Chapecoense, um momento positivo, mas o combo do Marlon ainda não é um combo interessante. Com essa motivação, jogando em Belém lá na Curuzu, um jogo que se encaixa com a característica do Marlon, que é de velocidade, que é de contragolpe, ele pode aparecer. Não sei se você sabe, mas o Marlon, ele está na história do Paysandu. Foi a maior transação da história do Paysandu. O Marlon foi vendido ao Gil Vicente por 350 mil euros. Quer saber? Começa com o Marlon. Começa com o Marlon. Essas coisas no futebol, elas fazem parte, esse folclore, né? Vai entrar motivado, é um jogador de velocidade, jogador de contragolpe. O Guarani vai se utilizar desse expediente para tentar conquistar pontos lá em Belém, Fábio Charb, que você disse, a terra onde Jesus nasceu. Isso aí. Além do Marlon também, o Guarani pode contar com o Gabriel Bispo, né, que veio do Paysandu também nesse meio de temporada. É mais um que conhece a Curuzu também. O Guarani tem que esquecer essa última partida contra a América, né? Tem que deixar para trás, não pode deixar que influencie nessa caminhada que o Guarani estava tendo até antes dessa partida, com vitórias fora de casa, e tentar buscar uma reabilitação que vai ser muito importante para não deixar os times lá um pouco mais acima não desgarrarem também, senão a situação começa a ficar muito complicada, né, Carlão? Verdade, Fábio Charb. 11h52, um rápido intervalo e na volta é seleção brasileira. Seleção brasileira que precisa da vitória hoje lá em Assunção. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, o Vôlei Renata volta à quadra na sexta-feira, 19h30, para enfrentar Santo André no ABC Paulista. A equipe de Campinas está na 4ª colocação na classificação do estadual. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. (11h55). Antônio Lupe, seleção brasileira hoje contra o Paraguai, vitória necessária para a gente continuar trilhando aí o caminho da Copa 2026. 9h30, Defensores del Chaco tem Paraguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival Júnior deve escalar Endrick no ataque e o treinador foi perguntado por que Endrick dessa vez foi o escolhido para formar o ataque da seleção brasileira. Com relação ao Endrick, era uma possibilidade que existia já anterior para a primeira partida, né, que nós atuamos agora. Não aconteceu. Mais uma vez, eu senti muita falta de um homem ali, não de referência, mas um homem um pouco mais centralizado, mais próximo, que busque atacar os espaços que são deixados pela última linha adversária. O Endrick tem essa característica. Naturalmente que precisa de uma adaptação ainda, basicamente, a essa função. É o Endrick, que vai começar no ataque da seleção brasileira. Anote aí a provável formação da seleção brasileira. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana. André, Paquetá, Guimarães, Rodrigo, Endrick e Vini Júnior. Boa sorte à seleção brasileira. Fábio Scheib, 30 segundinhos. E o menino Endrick, que você viu crescer nos corredores de Palestra Itália? É um apelo da torcida também, né? Todo mundo pedia a entrada do Endrick, assim como o jovem Estevão também. O Dorival acabou optando pelo Endrick no lugar do Luiz Henrique, que foi bem também na partida contra o Equador, mas ele mantém esse esquema com os 3 jogadores do Real Madrid, que pode dar muito entrosamento também. O Brasil voltando a vencer fora de casa, que é o mais importante, né? O Brasil voltou a vencer depois de 4 jogos nas eliminatórias. E agora o Dorival não quer espetáculo, ele disse. Quer o Brasil acostumado a vitórias novamente, a subir nas eliminatórias. Boa, Fábio Scheib, te espero no Arena às 4. Fechou, Valmirzinho? Tem mais um tiquinho? Manda uns abraços aí, Lupe. Deixa eu mandar um abraço então aqui. Uns abraços pra gente acalmar o ânimo. Cris Alvione tá aqui também, grande abraço pra ele. Derivaldo Souza, grande Derivaldo, nosso corredor. Boa tarde também, o Cássio, de Vinhedo. Pô, Cassião. Tá falando aqui que o Brasil vai perder hoje pro Paraguai, louco, hein? Com gol de Pita, Isidro Pita. Isidro Pita. Fechou? A gente volta às 4 do Arena CBN. Valeu, até lá. CBN Esportes Campinas.